Isso daqui é o básico do Bootstrap para rodar uma página. Eu esqueci até de falar no vídeo anterior de salvar o arquivo, né? Vocês estão vendo essa bolinha branca aqui? Quer dizer que ele não está salvo. Então vou apertar aqui, ó, Ctrl S para salvar ele. Deve ter apertado algum botão errado. Vamos aqui salvar, salvou, tá? Vou visualizar ele aqui, botão direito, Open in Default Browser, se você tiver instalado, né, a extensão Open in Browser, senão não tem isso, tá? E ele tá pedindo para eu fechar o Firefox, que ele é chato. Pera aí. Pera aí que ele tá reiniciando o meu Firefox. Tá? E aqui eu tenho a minha página. A única coisa que eu tenho nela aqui é escrito Olá Mundo, certo? Já está com o Bootstrap funcionando. Só que o Bootstrap, ele é o que a gente chama, né, como eu já disse para vocês, ele é um framework. Apesar de alguém, hoje em dia, o pessoal chama ele de toolkit também. Mas, como ele é esse tal de framework, vocês têm que saber que frameworks, eles têm geralmente uma estrutura que vocês têm que seguir para eles funcionarem corretamente, tá? Isso vale para o Bootstrap. O Bootstrap, ele tem um conceito dele que ele chama de container, tá? Então, o ideal, né, é a gente criar as nossas páginas dentro do container dele. Container. Por que é o ideal? Porque o container ele serve para a gente fazer um sistema de grid, para o sistema de grid trabalhar corretamente, responsivamente, tá? O que é esse sistema de grid? Esse sistema de grid a gente usa para posicionar o nosso site, para fazer barra lateral, para fazer topo do site, rodapé, barra direita se for necessário. Então a gente vai começar trabalhando desde sempre nos containers. Como que faz para eu trabalhar num container? Eu venho aqui e vou criar uma div, tá? Com a classe container. Só que antes disso, como eu ensinei para vocês, a gente vai colocar aqui os comentários. Então aqui eu vou chamar de container e aqui fim container, tá? Se eu quiser, dica, se eu tentar apertar Ctrl, ponto e vírgula para comentar e não aparecer nada, é porque ele tá com essa dica aqui, né, do texto. É só clicar fora e voltar, que aí dá certo. E agora que eu coloquei esse comentário, eu vou colocar o meu container. Como é que eu faço? Div, tá? Lembrando que div é aquela tag que ela não tem funcionalidade específica, ela serve para organizar nosso HTML. Vou colocar uma classe chamada container, certo? Vou salvar, tá? E se eu quiser ver como é que o meu site está ficando, eu venho aqui, atualizo e vejo que não mudou nada. E não mudou nada porque eu não tenho conteúdo nenhum nesse meu container atualmente, certo? Vamos colocar um conteúdo aqui. Vou vir aqui e vou colocar um H1. Vou escrever aqui Olá Mundo, tá? E vou colocar aqui um parágrafo, um pezinho, e vou colocar um texto. Eu dei a dica para vocês na última aula que quando a gente quer colocar um texto só para preencher, não quer colocar uma coisa específica, a gente pode fazer isso daqui no VS Code, Lorem, e ele vai colocar um pedaço de um texto em latim aqui, chamado Lorem Y, que vai ser mais rápido do que você ficar digitando sem parar. Disse também na última aula que quando a linha é muito grande, aparece essa barra de rolagem que é chata.
E aí, para não ficarmos com essa barra, a gente vem em exibir, alternar quebra de linha. E aí ela organiza esse texto em uma única linha. Olha aqui, a linha 15, ela vem daqui e vai até aqui embaixo. Tá? É uma linha única ainda. Bom, fiz isso. Salvo, Ctrl S para tirar a bolinha. Venho aqui e visualizo. Olha que legal, meu site está centralizado. O que é isso? É Bootstrap. Meu site está com uma fonte diferenciada também, diferente de um site normal. O que é isso? Bootstrap também. Se eu reduzir o meu site, ó, olha só que interessante. Ele vai se adaptando à minha tela. Então, novamente, Bootstrap. Bom, vamos colocar uma imagem para isso ficar mais interessante. Vou vir aqui. O que acontece se eu procurar Olá Mundo em imagens? Tá? Não, Olá Mundo, caramba, velho. Ô, como assim? Semana de lançamento da nota de R$200. Vamos botar um lobinho guará aqui. Não vi uma ainda, nem sei se vou ter, mas, né? Vamos colocar um lobinho guará aqui. Então, peraí, imagens. Um lobo guará. Cara, esse lobo guará tava mais bem feito que esse, velho. Eu gostei muito de ser um lobo guará. Eu gosto do lobo guará. Eu já vi 2 dele no meio do mato aqui perto. Mas esse lobo guará ficou zoado. Tá, mas vamos usar esse lobo guará aqui. Tá, vamos usar esse lobo guará. Vou vir aqui. Vou salvar a imagem. Tá? Vou vir aqui, ó. E já vou salvar diretamente na nossa pasta. PAL1, instalação, imagem. E aí eu venho e coloco aqui. Vou chamar ela de 200 conto. 200 conto. Não, 200 conto não. É o lobinho. O lobinho. Tá. Vou salvar, certo? E agora eu tenho em MG aqui, ó, lobinho WebP, certo? Vou colocar essa imagem aqui. Como é que eu faço? IMG, Enter, SRC é o local onde está a minha imagem. Aperta aqui Ctrl barra de espaço, IMG, lobinho WebP. Alt é o texto que vai ser mostrado para deficientes visuais e para mecanismos de busca como o Google. Eu vou chamar aqui, ó, de R$200. Tá? Salvo aqui. Venho e visualizo, atualizo meu site. Olha que beleza, R$200, que chique, né? Só que o jeito que eu coloquei a imagem, ela tem um problema. Eu falei para vocês que o Bootstrap ele deixa o site responsivo, né? Então se eu vou reduzindo a imagem, vocês veem que o texto ele está diminuindo, a imagem não. Está aparecendo uma barrinha aqui. Isso não é ser responsivo. Se eu visualizar essa página aqui como uma página de celular, se eu apertar aqui, ó, botão direito, inspecionar elemento, clicar aqui, tá? Eu vejo que num celular essa página ela ia estar zoada, tá? Ela não ia estar responsiva também. Só que eu falei que o Bootstrap deixa isso responsivo, então por que não está dando certo, tá? Pelo seguinte, quando a gente lida com imagens no Bootstrap, a gente tem que colocar
uma classe para elas ficarem responsivas, tá? A classe, para isso... Espera aí que eu não carregou. Image. Tá. A classe para isso se chama imgFluid. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, tá? E vou colocar uma class img-fluid. E vou salvar, tá? Feito isso, se eu vim visualizar a minha página, olha no modo celular, eu atualizo ela, o lobinho ficou do tamanho da minha tela, tá? Ele se adequa. A mesma coisa aqui, ó. Antes o lobinho ele não se adequava. Agora que eu atualizo, quando é grande ele fica normal, mas quando fica pequena a tela, o lobinho vai reduzindo para caber na tela, tá? Então isso daqui é o que a gente tinha feito na aula passada, né? Eu resolvi mostrar uma pequena revisão, que existe o container, que ele vai centralizar a nossa tela, e existe a imagem fluid. Na última aula eu falei também que além do container, existe uma outra classe que chama container fluid. O container, ele sempre deixa essa margem aqui do lado, tá? Se eu inspecionar aqui, eu vejo que tem uma... Deixa eu inspecionar o container. Eu vejo, ó, que ele tem uma margem automática. Isso que está mostrando em amarelo é a margem. Ele tem uma margem mó grandona. Se eu quero ocupar melhor a minha tela, eu tenho também o container fluido. Então, container-fluid, salvo aqui. E o container fluid, ele tem um espaço muito menor, tá? Ele tem uma margem automática menor, ela está automática, praticamente zero. Ele tem aquele padding, né, aquele espaçamento, mas ele, olha só, ele ocupa melhor espaço da página, eu ganho mais espaço. Qual você vai usar? Qual que é o melhor? Depende da página que você quer, tá? Às vezes a gente pode deixar o conteúdo assim, centralizado, e a gente pode deixar o topo fluido, ocupando uma área maior. Isso daí vai depender do que você quer. Então voltei aqui para o container normal, tá? E é basicamente isso que eu mostrei nas aulas anteriores. Alguma dúvida desse assunto, dessa pequena revisão aí? Alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre o container, imagem fluida? Estão entendendo, acompanhando? Beleza. Tá. Então, deixa eu estopar a gravação aqui.